Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Manuelito Carneiro das Neves Filho. Primeiramente, queria agradecer aos professores Kleber e professor Renato, pela disponibilidade e por ter aceito o convite em participar dessa defesa. Aproveito a oportunidade para lembrar que são 3 etapas, a sessão. A primeira etapa é a apresentação do trabalho, a segunda etapa é a arguição e a terceira e última etapa é a deliberação sobre o tema. Então, agradeço mais uma vez a banca, agradeço também a todos, que estão aqui participando, prestigiando o trabalho do Manuelito. E vamos nessa. Manuelito, no máximo aí, meu jovem, 30 minutos, viu? Beleza, professor. Obrigado, quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje presente. Muita gente aqui que eu chego e me emociono. Não sei se eu vou conseguir apresentar vendo quem está aqui, todo mundo está aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu quero defender o trabalho de conclusão de curso intitulado Sintonia de Controladores para Suporte de Frequência com gerador de indução duplamente alimentado, que é o DFIG, utilizando um método heurístico otimizado com Python e com ATP. Meu orientador é o excelentíssimo professor Daniel Barbosa e a banca composta pelo excelentíssimo professor Kleber Freire e o grande Renato. Esse TCC ele foi apresentado pela Sociedade Brasileira de Automática no Congresso, no Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente, agora, no mês passado, de mesmo título. Então, assim, eu aproveitei a escrita do artigo para contabilizá-lo como a monografia do trabalho de conclusão de curso, e quero agradecer também ao colegiado por ter a mente aberta em aprovar esse tipo de recurso, que é um recurso muito importante para a graduação. São todos esses autores aqui, Então, Paulo, Renan, Daniel e o excelentíssimo professor Luciano Salo de Barros. O recorte do trabalho de conclusão de curso foi basicamente a minha contribuição feita na iniciação científica em 2018 e 2019. Então, eu fiz um recorte do que eu contribuí na pesquisa, e o artigo é basicamente esse método que eu vou apresentar aqui agora. Eu vou começar a falar na primeira pessoa agora, porque eu estava treinado com o discurso do Congresso de ficar falando no plural, porque tem mais de um autor. Um sumário da defesa de TCC, então a gente vai introduzir o problema, contextualizar, trazer a metodologia, os resultados, a conclusão e as referências. Primeiro, a introdução, A gente tem que entender o que é a inércia do sistema elétrico de potência. E esse é um conceito, pelo menos para mim, era muito abstrato, extremamente abstrato. E eu penei muito, demorei muito para conseguir conceber que a existência disso, para a partir daí conseguir trabalhar e tentar propor alguma solução junto com um grupo de pesquisa, em um problema hoje que está aí atrapalhando o sistema elétrico de potência no mundo inteiro. Então, a gente primeiro tem que entender o que é o conceito de inércia do sistema, para depois entender o que pode ser a inércia sintética ou a inércia virtual. E para isso eu poderia falar 1000 coisas, eu poderia tentar representar de 1000 maneiras, e eu trouxe um vídeo que mostra o sincronismo aqui de 72 metrônomos, num recorte bem propício. E antes eu vou pedir a imaginação de vocês, que é o seguinte: imaginem que todos os geradores elétricos, principalmente os grandes, os motores, eles estão girando, todos eles juntos, para prover uma energia elétrica nas nossas tomadas numa frequência muito bem específica, regulada e controlada, que é 60 Hz. Então, a frequência do nosso sistema elétrico de potência é 60 Hz. E essa frequência ela tem que ser mantida em limites muito bem definidos. Se não me engano, é o PRODIST 8 da ANEEL que define os limites, a quantidade de tempo, que pode haver um tipo de desvio ou outro. E isso é um conceito muito importante. Por quê? A frequência da rede ela é dada a partir da frequência de giro dos geradores. Então,
Imagine que um gerador é como se fosse um motor, mas ele, na verdade, em vez de estar consumindo potência, ele está gerando potência, ele está cedendo potência ao sistema. Eu estou me esforçando nisso porque eu prometi às pessoas que não são da área que eu ia me esforçar ao máximo para tentar explicar. Então, a gente tem que perceber que um gerador que tem a massa rotórica está ali girando e todos eles é como se estivessem girando em sintonia. Então, todos eles é como se estivessem girando, entre aspas, na mesma velocidade. Não é, mas em termos de velocidade de variação, né, da onda de frequência, todos eles estão gerando em 60 Hz. Então, a gente vai a partir dessa abstração. E aí, nesse vídeo aqui, aí eu vou pedir a observação de vocês, ó, que todos os metrônomos estão girando em sintonia, mas esse do meio aqui não tá. Tá vendo onde o mouse está aqui, ó? E aí percebo que em um dado momento, esse metrônomo ele vai ceder a harmonia de todos os outros. Ou seja, nessa perspectiva, o metrônomo que estava no meio era uma perturbação frente a todos os outros que já estavam oscilando em harmonia. E existe um acoplamento inerente entre esses equipamentos, que é a própria oscilação da mesa, que vai fazer com que uma componente única se mantenha após o somatório dessas frequências aí que estavam distintas, dada essa situação que eu mostrei. Ou seja, a perturbação do sistema, ela vai ser... existe uma tendência natural do sistema em rejeitar essa perturbação, uma vez que todos os outros têm que estar em uma determinada frequência. Basicamente, esse é o conceito, de uma forma bem simplificada, da inércia do sistema. E aí, a partir disso, o que é que a gente tem aqui? Peraí, deixa eu passar o slide de novo aqui. O que é que a gente tem? A gente tem aqui um rotor de Itaipu, né? De um gerador de Itaipu, e do lado a gente tem um rotor aqui, uma máquina, um aerogerador de turbina eólica. A diferença de tamanho desses dois equipamentos é algo muito grande, é absurdo, é muito gigante. Então, o que acontece? Está lá o gerador de Itaipu girando, está lá girando, girando, girando. Se acontece alguma perturbação no sistema de modo a atrapalhar esse movimento retilíneo, esse movimento angular uniforme que vem da primeira lei de Newton, ou seja, um corpo que está em movimento, ele vai se manter em movimento, exceto se houver uma força contrária a esse movimento. Aí tem atrito, etc, etc. Mas desconsiderando essas coisas, uma perturbação à máquina, ao sistema, ao gerador, o próprio gerador, a própria massa rotórica girando, vai tender a rejeitar aquela perturbação. E a depender do tamanho de massas girantes, a depender da inércia natural desse sistema, essa capacidade de rejeitar a perturbação pode ser maior ou menor. E aí, consequentemente, em motores menores, essa capacidade é muito reduzida quando comparada a grandes máquinas. E esse é um grande problema, porque quando há determinadas falhas, curtos e faltas próximos em parques eólicos hoje, e se essas falhas não estiverem dentro de determinados parâmetros de operação, o parque tem que ser desligado. O parque tem que ser desconectado do sistema e é uma energia que a gente deixa de aproveitar, dada essa vulnerabilidade, entre aspas, né, que na verdade é um comportamento natural, não é uma vulnerabilidade, mas é um comportamento natural que tem que ser resolvido. E a nossa pesquisa é para tentar prover uma solução de inércia sintética ou inércia virtual, que na literatura e muitas vezes é dada como similar, que vai fazer o seguinte, que vai fazer com que um aerogerador responda de forma similar a uma máquina gigante. Claro que dadas as suas particularidades, porque uma máquina dessa é um gerador síncrono, os aerogeradores são assíncronos, então tem toda uma teoria de máquinas por trás que não cabe aprofundar aqui porque eu não tenho tempo. E aí, sobre a contextualização do problema em si, né? A gente tem, essa figura é muito importante. A característica do aerogerador que a gente trabalha, que é o DFIG, que é um aerogerador muito utilizado nos parques eólicos do mundo inteiro, é o seguinte:
a gente tem um rotor que está conectado a uma eletrônica de potência, que por sua vez vai se conectar à rede. E tem o estator de forma convencional clássica, que também está gerando potência, entregando potência através dos seus terminais. Então a gente tem o vento, a turbina eólica, uma caixa de transmissão e a máquina. O grande interessante do DEFIG, né, do aerogerador duplamente alimentado, é que ela consegue extrair uma potência excedente do vento a partir dessa malha aqui. Então imagine que sem essa malha daqui de baixo, sem esses bloquinhos aqui, a gente já tem uma geração convencional, uma geração clássica. Com esse recurso, a máquina consegue gerar mais potência, em torno de 20% a 30% mais de potência do que um gerador convencional geraria, o que é muita coisa. E aí a gente tem que aprofundar daqui a pouco nesses controladores aqui, que é um propósito do trabalho. A contextualização matemática é simples, é muito simples. Quando a gente parte da lei da energia cinética, né, mv²/2, sendo que nesse momento aqui a massa a gente vai trocar pela inércia da máquina e a velocidade pela velocidade angular, que é o ômega, atribuindo, a partir da teoria de pequena perturbação, a gente consegue fazer algumas manipulações matemáticas bem bobas, isso é puro algebrismo, é bem simples mesmo isso aqui, de verdade, de modo que a gente consegue conceber que a inércia virtual, que é esse JV aqui, ela vai depender da inércia natural do sistema, multiplicada por esses fatores aqui, que é a frequência rotórica antes do distúrbio, esse delta aqui é um possível distúrbio de pequeno sinal, e a frequência estatórica, e, consequentemente, essa inércia instantânea, vamos dizer assim, considerando esse delta muito pequeno, no infinitésimo, ela pode ser maior, inclusive, do que a própria inércia natural da máquina. E aí isso foi um ponto de bastante polêmica na época que estavam estudando isso, que é uma pesquisa bastante recente. Razoavelmente recente, 10 anos para cá. Né? Tá ganhando força. Agora vamos falar da metodologia, né? Em relação a como é que a gente de fato faz isso. A turbina eólica, a depender da incidência de vento, ela vai ter um controle das pás que vai fazer isso aqui com a turbina. Se vier um furacão, por exemplo, a turbina ela vai ter que travar, porque ela não vai ficar girando até danificar tudo. Então você tem um limite de velocidade máxima de vento que você pode suportar e gerar energia, que acima disso é uma máquina física que tem uma limitação, e valores que estão ali intermediários entre o valor mínimo de geração e o valor máximo. Então, esse controle do ângulo das pás, existe um controlador, existe algo que vai ficar ali fazendo com que aquilo abra e fecha para enviar essa informação para o MPPT, que é o Maximum Power Point Tracking, que é responsável pelo rastreamento do ponto de máxima potência, ou seja, dada uma velocidade do vento, qual é o ponto ótimo que eu tenho que estar com a pá para extrair o máximo de potência do vento possível e converter isso em energia. Então, esse sistema que a gente criou, né, que a gente implementou na máquina, que a gente desenvolveu, não é que criou, tá, pessoal? Porque isso já foi criado antes. Essa tecnologia que a gente embarcou está no controlador do lado da máquina, que é quem está fazendo essa gerência, né, do MPPT com controle de ângulo das pás, e a partir daqui conseguir ter o comportamento que a gente espera, que a gente precisa da máquina, que é ceder potência ativa à rede, ceder capacidade de geração ativa na rede para diminuir o desvio de frequência, que é dado por essa equação. Então, o que é que a gente fez de metodologia? A gente aplicou um curto-circuito no ponto de acoplamento comum para causar um desequilíbrio entre geração e carga, ou seja, houve um aumento repentino de carga, de modo que essa potência elétrica vai subir, a potência mecânica não tem como prover instantaneamente aquilo e a frequência vai cair. Esse é o comportamento natural do sistema. E a gente criou umas estratégias de controle que
quando estiver abaixo de 59,95 Hz ou acima de 60,05, nossos controladores, na tecnologia que a gente embarcou nesse aerogerador, vai prover inércia sintética, ou seja, vai reagir como se ela tivesse mais massa rotórica do que ela tem, a partir aproveitando a própria massa rotórica, na verdade, a própria massa girante, desculpa, a própria massa girante da turbina que está acoplada no seu rotor, aproveitando esse recurso de massa girante para atenuar a queda da frequência primária. E a gente vai ver isso lá na frente dos gráficos. E a gente propôs 3 controladores para testar isso. Primeiro controlador, a gente tem a potência de referência. Essa potência de referência ela é enviada pelo controlador dos ângulos das pás, que é o controlador pitch, e a potência medida, que é quanto de fato o aerogerador está cedendo, está gerando e entregando para a rede. E a partir disso a gente tem um controle no PPT e aí vai injetar uma potência específica na rede. Então esse aqui é o funcionamento normal. A gente criou uma nova malha que vai pegar esse sinal de erro, a potência de referência menos a potência medida, passar pelo controle de inércia sintética. Quando esse controlador atua, desabilita o controlador MPPT e essa malha passa a operar só por aqui. Beleza? O controlador 2 a gente pensou diferente. Em vez de a gente utilizar o sinal de erro, a gente vai utilizar o erro de frequência. A gente sabe que a frequência de referência é única, 60 Hz. A gente vai medir a frequência da rede, quando houver o distúrbio, quando houver o curto. E a partir desse sinal de erro, a gente passa por um novo controlador de inércia sintética, que vai desativar o MPPT e passar a injetar a potência através dessa malha. Já o controlador 3 vai fazer diferente. Vai manter o controle MPPT da forma que ele está, sem chavear, sem tirar ele, e trabalhar com o sinal de erro da frequência, como foi feito no controlador 2. E aí somar essas potências para prover o efeito e o comportamento que a gente deseja. Então, e como é que a gente fez isso, né? Modelar essa máquina, assim, é uma tarefa muito, muito, muito complexa. Existem artigos que propõem modelos e tal, mas assim, o ferramental matemático para essa modelagem é muito complexa. E por que é complexa? Porque existem determinados acoplamentos, é um sistema hexafásico, que tem determinados acoplamentos, que eu estou aqui com os campos magnéticos, os campos eletromagnéticos rotóricos, influenciando os estatóricos, existe ali uma série de complicações que, se a gente fizer determinadas aproximações, que um modelo é isso, é uma aproximação de um modelo real, a gente pode perder algum tipo de característica importante da malha que vai afetar, consequentemente, no desempenho do controle. E aí, qual foi a ideia, né, que foi minha contribuição? Eu falei, vamos sintonizar os controladores com base numa função objetivo. Então, esse argumento X aqui é o argumento que minimiza a função, que também é conhecido como um vetor de variável de decisão, né, que vai produzir os valores de mínimo dos controladores proporcionais, integrativos e derivativos. Esse índice aqui é um número real maior que 0, que representa um índice de desempenho do sistema, para minimizar ele, com base na função erro, naquelas funções erros que a gente trouxe, e com um start a partir do 0,05 Hz para cima ou para baixo, como eu falei antes, e com base, na verdade, disso aqui. Ó. Então, qual é a ideia? Né? A gente saturou as correntes rotóricas após a transformada Park, saturamos o link CC, que eu vou explicar um pouco lá na frente qual é a importância desse link CC, e minimizamos essa função custo aqui. É uma coisa simples. Então, a gente vai gerar o curto e buscar os ganhos com base na minimização. A gente criou um algoritmo para encontrar os ganhos que minimiza essa função. E esse é o algoritmo de busca. Tem nada de elegante nisso aqui, a imagem está bonita, eu me esforcei bastante para fazer, mas é basicamente um algoritmo de força bruta. Então, eu vou sintonizar primeiro os ganhos proporcional, aí eu vou fazer, sei lá,
de menos 30 mil até 30 mil, de 500 em 500. Aí faço simulação, tipo, de menos 30 mil, de menos 29.500, de menos 29 mil até 30 mil, busco regiões de mínimo em relação a isso e saio, que é esse W1 aqui, esse passo maior inicial, e saio diminuindo os passos, refinando as possíveis regiões de operação, dado uma função objetivo interessante para o comportamento da máquina. Foi basicamente isso que eu fiz. Tipo, isso é simples, é um negócio extremamente deselegante, mas funciona. E funciona muito graças ao ATP, porque quando a gente faz a simulação do ATP, durante os 15 segundos do fenômeno completo estudado, a simulação toda dura em torno de 53 segundos. No MATLAB, a gente faria isso, sei lá, em 15, 20 minutos. A gente chegou a modelar uma máquina mais simplificada e não deu certo. No total, foram 2.104 simulações, né, o que resultou aproximadamente 31 horas para cada ganho no total. Só que como a gente utilizou o Python para rodar o ATP de forma simultânea, com uma programaçãozinha legal, cada simulação dessa ficou rodando em um core da máquina e no final das contas a gente conseguia ter os ganhos da noite para o dia. Então colocava o algoritmo para rodar de noite e de manhã eu pegava os ganhos, possíveis regiões, e colocava na máquina e de fato conferia que estava funcionando. Basicamente foi isso. Os resultados agora. Então, o que é que a gente conseguiu com isso, né? A curva preta aqui é o comportamento do sistema sem qualquer tecnologia de inércia sintética. Então, a gente tem um controlador 1 melhorando aqui, nos instantes iniciais pós-distúrbio, a frequência, melhorando a frequência nadir, que é a primeira menor frequência após o curto, que é esse. Não sei se consigo dar zoom aqui. Não, mas aí eu acabei tudo aqui. Não, deixa eu voltar aqui, desculpa, pessoal. Essa frequência aqui foi melhorada nos 3 controladores. Isso é uma parada legal, assim, foi uma coisa bem legal. A gente pode prestar atenção aqui também, ó. Durante a aplicação, houve uma melhora significativa nos 3 controladores, né? Os limites de operação do VCC também ficaram muito bons. O VCC, se ele desestabilizar, a máquina desestabiliza. Então, a máquina pode, em algum momento, em vez de gerar potência, começar a consumir potência da rede, que vai trabalhar como gerador. Então, isso é horrível para o que a gente precisa. E a gente percebe o seguinte, que o controlador 1, dentre os 3 controladores propostos, ele se comportou melhor em praticamente todas as situações. Os picos em relação ao VCC do controlador 1 foi muito menor do que do controlador 2, ou seja, ele ficou mais contido do que o controlador 2 e o controlador 3. Houve uma melhora significativa no comportamento do sistema após cessar o curto. O curto foi aplicado em todas as simulações igual, de 2 segundos. E a potência ativa do controlador 1 o controlador 1 conseguiu, que é o nosso sinal de controle, né? O controlador 1 conseguiu usar mais sabiamente, com várias aspas, né? Que não existe sabedoria no controlador, mas usar mais sabiamente a potência ativa em comparação aos outros controladores, ou seja, provocando menos estresse à máquina, né? E a própria preservação do sinal do controle em relação ao controlador 2 e controlador 3. O controlador 3 chegou a saturar aqui, o que é um péssimo comportamento porque a gente quer. Esses são os ganhos dos controladores. A gente trabalhou aqui agora para ampliar aquele primeiro gráfico das frequências. A gente percebe que todos eles resultaram na melhora significativa da frequência nadir em relação à recuperação do sistema também após o curto. Também houve isso, né? O controlador 1 apresentou o melhor resultado, tanto na frequência nadir quanto no pós-falta. Foi um resultado muito próximo. A nadir foi exatamente igual ao controlador 3, exatamente no mesmo instante de tempo, exatamente a mesma frequência, o que isso já é um resultado que mostra que a gente está num ponto de ótimo local, né? Aqui ele não conseguiu esse desempenho tão bom no controlador 2, na sintonia do controlador 2, provavelmente por questões da própria malha de controle, e
a frequência foi um pouco melhor em relação ao 2 e o 3 e num tempo menor, 10.05, aqui foi 10.11 e 10.06, quase 0.7 aqui, quase 0.6, mas 0.5 e 0.6 aqui. Então o controlador 1 se mostrou melhor. Em todas as três estratégias a gente pôde perceber que há um limite operacional de suporte, né? Porque a gente melhorou a frequência aqui, mas depois de um determinado tempo, ó, ela não conseguiu acompanhar o comportamento original da máquina sem as implementações, sem a inércia sintética. Ou seja, existe um limite operacional para isso, né? E aí a gente percebe que o comportamento do aerogerador fica ligeiramente pior quando comparado com o sistema sem a inércia sintética. E aí, conclusão, a sintonia feita através da minimização da função objetivo funcionou bem, né? Houve uma melhora significativa na frequência nadir, houve uma melhora na resposta inercial primária, uma melhora na recuperação do sistema após o término do distúrbio, e os controladores 1, 2 e 3, com todas as suas particularidades, proveram inércia sintética e diminuíram o erro em 29,69, 27,36 e 27,08%. E aí, possíveis trabalhos futuros, adicionar um elemento armazenador de energia, tal como uma bateria ou um supercapacitor, para no momento em que essa estratégia não consegue mais prover potência ativa e melhorar de fato a frequência do sistema, e implementar algoritmos de buscas mais eficazes sobre a perspectiva computacional, porque o que eu utilizei é muito deselegante, funciona, mas é muito deselegante. E um outro possível trabalho futuro também é explorar o conceito da fronteira de Pareto, porque na medida que a gente vai minimizando num range como desse que eu descrevi, de menos 30 mil até 30 mil, a gente consegue encontrar regiões de operação que dá para explorar, por exemplo, conceitos de robustez, conceito de oscilação de vento, outros tipos de características da máquina que podem ser importantes, porque a fronteira de Pareto é muito boa na otimização multiobjetivo. No fim das contas, eu acabei aplicando otimização multiobjetivo. A função objetivo original, quando eu utilizo para sintonizar os ganhos, não é simplesmente o erro só da frequência. Existe, no próprio trabalho eu falo que eu faço alguns recortes em relação, por exemplo, eu quero do instante que o curto aconteceu até 0,2 segundos depois, por exemplo, eu quero no instante em que o curto cessa até, por exemplo, 1 ou 2 segundos depois, e eu vou distribuir pesos em relação a essa função objetivo, de modo que eu tenha um comportamento mais efetivo da máquina. Então, por isso que a gente teve um trabalho razoavelmente bom, né, em termos de iniciação científica. E aí, as referências utilizadas foram essas, e é isso. Aí eu não sei se eu coloco o slide de obrigado agora, mas eu vou colocar aqui, porque tem muita carinha aqui que está aqui. Então, obrigado.